Olá pessoal, professor Vanderlei, né? Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de planejamento fatorial. Agora a gente vai avançar um pouquinho, vamos falar de planejamento com 3 níveis, né? Para a gente avaliar uma possível curvatura no processo, porque anteriormente quando a gente estudou o planejamento fatorial 2 elevado a k, tanto o completo quanto o fracionado, a gente só tinha 2 pontos, né, de análise, então a gente não era possível pegar aí uma curvatura, né? Então os efeitos lineares e também das interações lineares, né, só esses poderiam ser estimados com esse modelo 2 elevado a k, né? E para a gente então detectar aí uma possível curvatura, a gente precisa fazer em 3 níveis, né? Então nós temos aí algumas possibilidades. Nós temos o planejamento 3 elevado a k completo e nós temos também os DCC e o DCCR, que são o delineamento de composto central e o de composto central rotacionado, né, entre outros. Há pesquisadores que afirmam que esses planejamentos DCC e o DCR são mais eficientes, né, na maioria das vezes, para análise, para desenvolvimento aí de uma equação quadrática, porque ele acaba gerando menos ensaios, né, uma questão de custo, tá certo? Mas em algumas situações a gente vai confirmar em que o planejamento precisa ser um planejamento completo, né, com os 3 níveis. Então você precisa de uma tabela de efeitos completos. Então às vezes para atender aí alguma restrição, né, regulatória, por exemplo, na área médica, né, na área de remédio, por exemplo, a Anvisa, a FDA, MMA, tem até um exemplo aqui da fluvastatina, tem até uma tabela para colocar, né? Precisava que fosse, então, analisou dois fatores, né? E precisava que fosse completo, porque ele tem que atender essas restrições aqui, né, regulatórias. E também você tem isso muito na química, você tem, por exemplo, a otimização de fertilizante com 3 fatores, então você acaba tendo que fazer uso aí do planejamento completo. Mas quando você tem 2 fatores, a gente vai confirmar pouco, né, logo, você não tem tantos ensaios assim. Você acaba tendo aí 9, 18 ensaios, 18 corridas, 18 observações, tá? Então vamos lá. Como que processa então a estrutura do planejamento fatorial 3 elevado a k? Então você tem 3 níveis. Você pode estar fazendo uso de uma maneira codificada, em vez de você colocar os valores, né? Você pode trabalhar aí com -1, 0 e 1. Aqui é só um gráfico, né? Um gráfico bonito até de superfície de resposta, né? Em que você vê a presença aqui da curvatura entre, né, o nível mínimo e o nível superior, tá? Então nesse sentido há uma elevação e nesse outro lado aqui poderia ser um outro fator, né? O seu aumento promove aqui uma redução da resposta, né? Então, em muitas situações, né, desses planejamento em que você pode fazer uso aí dos 3 níveis, né? Você tem o DCC, o delineamento de composto central e o delineamento de composto central rotacionado, né? Tem outros também, né? Mas esses aqui muitas vezes eles são vantajosos quando comparado com o planejamento completo, quando você tem um número maior de fatores, quando você tem uma questão aí de custo, né? Dificuldade para realizar muitos ensaios, né? Mas também tem situações, circunstâncias em que você não tem como deixar de utilizar aí o fatorial, né, 3 elevado a k. Então nós temos aqui algumas condições. Às vezes você precisa publicar aí uma tabela de efeitos completa, né, para atender algumas restrições aí de regulatórias, por exemplo, da Anvisa, da FDA, quando é medicamento, né, ou sei lá, aqui numa fábrica de fertilizante ou outros produtos, né? Então a gente vai mostrar aqui um exemplo com 2 fatores, até que não gera tanto ensaios assim, se você tiver 2 fatores para analisar. Tudo vai depender com que você, né, estiver trabalhando. Então, por exemplo, né, número de fatores, 2 ou 3. Níveis do fator são 3. Então, se você tiver 2 fatores, você vai ter 9 ensaios.
né? 9 ensaios. Normalmente você precisa de mais uma repetição, você precisa ir, a gente fala de duas réplicas, né? Porque se você não fizer pelo menos 2 ensaios, você não consegue mensurar aí se esses efeitos vão ser significativos ou não. Porque vai ter que haver uma comparação entre a variação, né, a variabilidade, que a mudança do nível menos, por exemplo, o nível mais, promove na resposta, em relação à própria variação do processo, dos ensaios, né, quando eu faço aí a réplica. Tá? Então, quando você utiliza a réplica, por exemplo, se você tem 3 elevado a 2, 9, você tem 18 ensaios. Tranquilo. Até 27 ensaios não é também muita coisa, se você tiver 3 fatores, né? Só que aí o 27, que ocorre? Se você tiver uma réplica, aí ele já vai para 54. Tá? São 54 aí, ensaios. Observações, né? Bom, aqui tá, a gente vai fazer então um exemplo com A e B. Vamos fazer aqui, vamos colocar o nome dos fatores, né? Vamos só colocar aqui A e B. E os níveis também vão ser codificados, ó, menos 1, 0 e 1. Então, nós temos 9 combinações possíveis, né? Com planejamento 3 elevado a 2. Tá aqui em figura. E aí você vai ter então um fator da interação entre os dois, que é o produto dos dois, né? Menos 1 vezes menos 1 dá 1, menos 1 vezes 0. Então você tem aqui todos aí os pontos, né, dos seus níveis. Você vai ter a sua parcela quadrática, né? Para a gente medir aí a possível presença de curvatura. Então, seria o A elevado ao quadrado e o B também elevado ao quadrado, né? Ó, menos 1 elevado ao quadrado, 1. 0, né? 1. Então, vamos para frente. Aqui nós temos já a resposta. Foi feito, então, 2 réplicas, né? E depois já calculamos aqui a média, para a gente avaliar a variação que ocorre aqui dentro, né? Entre uma réplica e outra, no total, essa variância aqui, para ver se ela, né? Trazer, né, um parâmetro para a gente comparar se a mudança aqui de menos 1 para mais 1, né, é maior do que esses erros, né, que ocorrem aqui dentro do próprio processo. Então a gente vai calcular os efeitos. A cálculo dos efeitos é bem tranquilo. O que a gente vai fazer? É como você vai, por exemplo, pegar aqui a média no nível negativo, né, no nível mínimo, e vamos supor que ela seja um efeito positivo, né? Então, quando você passa do nível negativo para o nível positivo, ela pode aumentar, então, a resposta, né? Então, eu tenho que pegar os 2 pontos, né, do extremo, subtrair a média entre eles, para a gente analisar aí o efeito. Então, por exemplo, né, o efeito linear de A, não vou pegar os pontos centrais, só os pontos, né, extremos. Então, aqui eu vou pegar onde o A é positivo. Então tá aqui, ó, A positivo, pego essas 3 respostas e coloco a média aqui. Depois eu vou pegar onde a média é negativa, né? Então esses 3 pontos negativos aqui. Faço a média dos 3, tá? Divido por 2, nesse caso aqui, vai me gerar um valor de 5. Então o que vai significar esse 5 aqui? Né? 5 vai ser quanto que a resposta, que ele é positivo, quanto que a resposta vai aumentar por unidade codificada. Então, quando ele vai de menos 1 para 0, ele aumenta 5. Quando ele vai de 0 para 1, ele aumenta mais 5. Então, na verdade, para as extremidades aqui, ele aumenta 10. No Jamov, esse efeito ele vai colocar como 10. Tá? Aqui a gente, né, seguindo a literatura, a gente acabou dividindo por 2, que vai gerar, então, se fosse de 2 níveis, ia bater com o Jamov assim, né, com o Minitab tranquilo. Mas, como aqui a gente tem 3 níveis, mas é só uma convenção. Nenhum está mais certo que o outro, tá? Agora vamos analisar aqui o efeito quadrático. O efeito quadrático, que a gente pega a parcela, né, das extremidades dividido por 2, e teoricamente seria, se fosse uma reta, né, se fosse uma reta, um efeito linear, esse aqui seria o valor central, né? Era para ser o valor central. Então, se esse valor central for igual ao que a gente encontrar aqui nos pontos 0, então não tem curvatura. Mas, né, se
diferença aqui, essa média aqui, né, entre as extremidades for maior do que os valores encontrados aqui, então significa que isso aqui vai puxar a sua reta para baixo, né, que vai estar menor. Aí vai fazer um U. E do contrário, vai fazer um U para baixo, né? Um vai ser côncavo, o outro convexo, tá? Então vamos lá. Aqui para B, mesma coisa. Agora eu vou analisar esse lado. Média de B quando é 1. Então 1, tá aqui, ó, tudo que é vermelhinho, ó. Faço a média deles, coloco o valor lá. Pego a média quando B é menos 1, tudo que é o verdinho. Divido por 2, ele vai dar 0. Então o efeito quadrático aqui ele deu 0. Então já está dando um indicativo que nós não vamos ter aí uma curvatura, tá? Vai ser, vamos observar só então um comportamento linear. O que eu comentei, né, sobre se esse valor de Q for maior que 0, o ponto central então observado está acima da linha da reta, indicando uma curvatura convexa, né? Então ele vai fazer um U e, né, o inverso. Agora a interação, né? A interação de A e de B. Às vezes há uma sinergia aqui, né? Aumentando um, o outro vai ser, né? Ele não vai ser aditivo, né? Ele vai ter uma sinergia. Pode acontecer isso. Então vamos analisar. E então eu vou somar aqui, vou pegar a média quando o A é positivo e quando o B é positivo. Depois quando o A é negativo, positivo. Porque eu vou pegar aqui todas as combinações possíveis, né, que gerou aqui numa B. Tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4. Então eu vou ter 4 valores aqui. Tá? Então dessas combinações eu pego. Não vou pegar o 0, tá? Nesse caso aqui não. Em notações, então, vamos lá. Opa. Aqui então eu tenho a fórmula. É só pegar os valores que estão aqui, né? Por exemplo, A mais. O A mais está aqui. O B mais. Então esse valor, 61,5. O segundo, A menos 1 e B menos 1. Então tudo menos. Deu 45,5. E depois você divide por 4, porque nós temos 4 observações aqui. Você acha então um valor de 2. Eu ainda não sei se esse efeito de 2 ele vai ser significativo, porque eu preciso fazer uso aí da variância, né? Dos erros que a gente vai analisar entre as respostas, entre uma réplica e outra, tá? E aí eu preciso fazer uma análise de variância. Então vamos lá, então nós vamos fazer aqui a nova, que a gente vai fazer o uso da soma dos quadrados, né? Por que a gente vai ter que levar ao quadrado e usar a variância? Porque você pode ter desvios negativos. E você não pode perder nenhum desvio, né? Você tem que pegar todos. Então você faz uma soma, né, dessas diferenças ao quadrado. A gente vai achar a variabilidade inerente aí ao próprio processo, né? Que é essa variação aí entre as réplicas. E depois a gente vai achar para cada efeito em si a variação que ele promove na resposta, quando eu mudo ele de nível. E aí eu faço uma divisão entre eles, vou achar um F, né? Vou fazer através do teste F. Assim como a gente, né, usou lá o teste T para comparar médias, aqui a gente vai usar o teste F para comparar essas variâncias. Então, na tabela do teste F, ele precisa, né? Ele precisa aí fazer a consideração sobre o nível de significância que você está trabalhando, né? Então, nós vamos trabalhar com 95%. Ele precisa da informação também do tamanho da amostra, que isso vai ser dado através dos graus de liberdade. Aí ele vai te dar um valor, vai te dar um F crítico, ou seja, é um F que acima dele, ele já não vai mais explicar a variabilidade que ocorre entre aqueles efeitos. Então não vai ser por acaso. Então os valores que eu achar com o F calculado, que for maior que o F tabelado, eles vão ser considerados aí significativo, dentro daquele nível de significância que a gente vai analisar, vai ser 95%. Bom, então vamos lá. Aqui está a tabela que a gente monta, né? A gente seguir aí passo a passo, o software já faz isso direto, né? Mas é bom a gente saber como que ocorre aqui. Então você tem aqui, você coloca aqui a fonte de variação, você tem o efeito linear para A, o efeito quadrado de A, o efeito linear de B, o quadrado de B, as interações e o erro, né? Que vai estar entre as repetições. Você tem que trabalhar com os graus de liberdade.
Na hora que você for calcular o F, ele precisa, né, fazer uso aí também do tamanho dessas amostras, né? E aqui você faz então a soma dos quadrados, né? Vai ser uma variância que você vai analisar. E aqui a gente usa o quadrado médio. Porque o F aqui, o F calculado, ele usa esse quadrado médio. E quando eu dividir esse quadrado médio do efeito pelo quadrado médio do erro, tá? Eu calculo o FA. E se esse FA for maior que o tabelado, ele vai ser considerado como efeito significativo. E o mesmo eu faço para os outros. Então agora a gente tem que pegar aqui aquela tabela, né, 6.2, com os resultados e levantar isso aqui. Então primeiro a gente pode pegar o SQ total, que vai ser todo o erro, né, toda a variação que teve, para depois encontrar este, né, e depois esse QM aqui é muito tranquilo. O que ele é? É esse valor que está aqui dividido pelo grau de liberdade. O SQA é a soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade. Do erro vai ser a soma dos quadrados do erro dividido pelo o erro aqui. Como nós fizemos, né, nós temos 9 combinações aí, né, então o grau de liberdade vai ser 9, tá? Então vamos lá, vamos calcular.